Pessoal, muito bem-vindo a mais um programa Vale das Startups, o programa da TV Tati que traz para você todo o universo das startups e o universo das inovações. O nosso programa de hoje traz a presença de startups ligadas ao setor de agrotech. E quem vai explicar para a gente o que é agrotech é a Bruna. Pode ser a agrotech, pode ser a agitech, que são startups que apresentam inovação na área da agricultura, pecuária e agronegócio. Nos últimos 10 anos, o agronegócio tem sido um dos principais motores da economia brasileira. E mesmo assim, o setor foi um dos últimos a ser atingido pelas disrupções das startups, pois grandes partes das fazendas do país eram de governança de base familiar, o que levou a uma preservação das tomadas de decisões. Isso gerou um atraso na chegada das inovações que melhorassem a produtividade e resultados no campo. De olho na crescente demanda mundial e com a pressão por parte dos consumidores, governos, reguladores, o setor sentiu a necessidade de se reinventar, com recursos como agricultura de precisão, drones, robôs, Big Data, Analytics, IoT, inteligência artificial e Machine Learning, é possível gerenciar melhor a produção e conquistar resultados mais efetivos. Esse desenvolvimento tecnológico traz para o Brasil um agronegócio cada vez mais inovador, competitivo e principalmente sustentável. E as startups estão fomentando esse aumento tecnológico no setor. Vamos conhecer mais sobre as inovações na área da agricultura com as startups Agitechs, começando com o Ronan, da startup Idegel, no quadro Hora do Pitch. Olá, sou o Ronan Campos, CEO da Idegel, e vim apresentar um pouquinho aqui do que a gente está resolvendo de problema para a agricultura. Hoje o grande desafio é conseguir gerir grandes áreas, entendeu? Como que está se comportando pragas, doenças, operações. A cultura ela é viva e tudo aquilo que você faz, seja positivo ou negativo, está gerando impacto. Pode ser coisas naturais, como o clima, ou coisas antrópicas, que são as operações que a gente executa. O resultado disso é um gap de 24 bilhões de reais todos os anos, só no setor sucroenergético, e quando a gente passa para a agricultura como um todo, chega a quase 110 bilhões por ano. E nessa visão, a Idegel traz o Canaviva como uma revolução na forma de fazer uma gestão agrícola. É a única solução que a gente traz diagnóstico junto com a imagem, ou seja, a gente dá o laudo, o diagnóstico do que está acontecendo com a área. E nosso objetivo é fazer isso o mais rápido possível, para detectar os problemas o quanto antes. Nesse exemplo aqui atrás, a gente vê que em setembro tinha um problema de 1,5 hectare, que 2 meses depois virou 3,8 hectares. Isso é um aumento de 250%, que corresponde a R$ 9 mil em um único talhão. Então, quanto antes a gente identifica os gaps, maior a chance de sucesso nesse controle. Isso tudo transferido para uma visão de business, né? Usando o BI, a gente consegue transformar a lavoura em números, e aí por conta de gráficos e KPIs, a gente consegue evoluir, ver a evolução do que está acontecendo com as grandes lavouras. Então, o gestor tem uma visão estratégica e o operacional tem uma visão de campo. Também mapas muito simples que você consegue evidenciar muito fácil quais são aqueles talhões, quais são aquelas suas áreas que estão contribuindo negativamente com o resultado. Nós já temos 3 clientes muito importantes no setor, já somos referência na parte de treinamento em tecnologia geoespacial para as usinas, com mais de 30 usinas, e o ano passado fomos campeão do Prêmio de Inovação do IDEA. E esse trabalho só é possível em parceria com grandes centros universitários que promovem a pesquisa, já são mais de 2,5 milhões investidos nesse projeto. E isso também só com uma equipe muito qualificada, experiente e realmente engajada no nosso processo. E aqui fica a pergunta, né? Quanto que a sua lavoura pode ser otimizada? Conheça mais e produza melhor com a Idegel. E agora é hora do bate-bola com o Ronan, da Idegel. Ronan, qual o maior desafio de uma startup no mundo do agronegócio? O maior desafio que eu vejo no nosso caso é como é que você acompanha o tempo que você precisa para acompanhar a cultura, né? A cultura que você está analisando. A gente trabalha com a cultura anual, então tudo aquilo que você faz, você precisa de pelo menos 1 ano para identificar se foi positivo ou se foi negativo, diferente de outras startups que conseguem ter isso muito mais rápido. Ronan,
A gente sabe que as startups nos desafiam a todo momento, que come o nosso tempo. Como é que você consegue conciliar os desafios da startup com a vida pessoal? Então, estou tentando descobrir, viu, Bruno? Isso é realmente bem complicado, porque você tem que ter saúde financeira, mental, e conseguir dedicar tempo à família. Eu estou com um bebezinho de 3 meses, e isso realmente é um grande desafio. A gente tenta ter uma agenda mais estruturada, dar prioridades para realmente no que mais importa no momento e principalmente aprender a falar não. Isso é um grande desafio. E a startup de vocês, agora falando sim, né? Já recebeu algum investimento? Já recebemos há 2 meses atrás um grupo da Polyangels de São Paulo, um grupo de ex-alunos da Poly, e nós somos a primeira startup investida por esse grupo, como entidade, e estamos preparando para uma série A agora no próximo ano. Esse foi um seed capital, o próximo ano estamos preparando para um série A. Legal. Vocês que acabaram de receber investimento, e que dica que você pode dar para conseguir um investidor? Seja proativo e tome a decisão. Escolha você o investidor e não deixe o investidor te escolher. Isso é algo que a gente trabalhou bastante. Não pegamos a primeira opção, nós pegamos a melhor opção. Então isso daí você tem que ter muito sangue frio, que às vezes as contas não estão batendo, mas tenham sangue frio, estratégia e escolham quem será o seu investidor. E essa pergunta agora não é do telespectador, é de um amigo meu que pediu para te fazer, o Paulo. Ele fala o seguinte: como nesse setor preparar as pessoas que vão operar as startups que gerenciam para o setor agrícola esses dados, como preparar essas pessoas para saber analisar isso corretamente, para acompanhar essa evolução? Olha, isso é educação, realmente é treinamento. A Idegel ela se consolidou como empresa, não como startup, antes de sermos uma startup, treinando as pessoas. Hoje a disponibilidade de tecnologia é muito grande. E quando você pega o setor agro principalmente, é um setor que tem uma escolaridade mais baixa quando você vai para o operacional. Então, assim, não tem muito para onde fugir. É a questão de treinamento, treinamento e treinamento. A gente tem que formar realmente essas pessoas que estão no agro. Maravilha, obrigada, Ronan. Vamos conhecer mais uma startup Agitec, agora com o Rafael, da EAgro. Meu nome é Rafael Ivan, sou o diretor e fundador da EAgro, uma plataforma de gestão agrícola. Eu vim apresentar para vocês uma solução que foi desenvolvida com um grupo de produtores que sentiu a necessidade de dificuldade de como fazer a gestão de todos os processos que acontecem dentro de uma propriedade, né? E por isso foi fundada a EAgro. Hoje nós estamos presentes em mais de 600 propriedades em todo o país, envolve também Portugal e Argentina, e também estando no Paraguai. Tá? E como eu disse, a EAgro é uma plataforma que ela envolve desde o plantio, tratos culturais, gestão de recursos humanos, maquinários, visando responder a algumas perguntas e permitir que o produtor consiga obter melhores resultados econômicos e financeiros. Como, por exemplo, ela permite que o produtor faça todo o controle de fluxo de caixa, conciliação bancária, contas a pagar, contas a receber. Ela permite que o produtor faça também todo o controle de venda, de produção, gestão de estoque e que comece a responder algumas perguntas como: quanto custou produzir uma saca, uma tonelada de cana, por exemplo? Qual foi minha margem de retorno? Estou tendo prejuízo ou estou tendo lucro? Qual talhão que me deu um melhor resultado? Se tem algum maquinário que eu preciso trocar, quais são minhas próximas manutenções? Essas são algumas perguntas que a EAgro permite o produtor responder, né? Outra coisa que ela permite também é que o produtor consiga carregar a propriedade para onde ele for. Através de um aplicativo, então ele tem todos os seus principais indicadores na palma da mão. Então ele consegue acompanhar em tempo real a sua propriedade, independente de onde ele estiver. E um módulo muito importante para algumas culturas é que em 2018 foi lançada uma PEC, uma emenda, que agora obriga que algumas culturas obtenham a rastreabilidade. E dentro da EAgro, você já consegue fazer tudo isso. Então você consegue fazer toda a rastreabilidade da cadeia produtiva, até chegar na emissão de uma etiqueta que você consegue pregar na embalagem e entregar por mercado. Tá? A EAgro ela é um ambiente conectável, como eu disse, e ela permite que o produtor consiga conectar outras soluções, como, por exemplo, telemetria, MIP-MID, consiga também controlar a parte de maquinários e outras soluções que ele usa no dia a dia. Então, se ele tem alguma solução que ele usa no dia a dia, por exemplo, para cotação, para acompanhar a sua cultura, ele pode conectar através da nossa API e dentro da EAgro buscar aquelas informações do dia a dia dele.
Uma coisa legal é que a EAGRO ela funciona sem internet, então o produtor não precisa de internet para utilizar. Nós somos um modelo SaaS, né? O produtor pode ir no site eagro.ag se cadastrar, fazer um teste por 7 dias. Se gostar, ele pode contratar, pagar com o seu cartão, o boleto e tudo mais. EAGRO é uma forma do produtor ter todas as principais informações dele em um único local. E agora é a hora do bate-bola com o Rafael da EAGRO e eu vou começar te perguntando se a sua startup ela muda completamente o setor ou ela complementa? A EAGRO ela complementa o setor porque ela atende às principais necessidades do produtor, mas ela também tem algumas variáveis que ela é disruptiva, como, por exemplo, uma inteligência de mercado que diz qual indicador que o produtor está abaixo ou acima da média, se ele tem algum ponto da propriedade que ele pode melhorar e tudo mais. Então, existem alguns pontinhos disruptivos, sim. Rafael, qual que é o maior desafio hoje da startup? O maior desafio é a gente conseguir encontrar os principais indicadores econômicos que a gente queria que tornem um negócio viável. Então, o nosso maior desafio agora é acelerar e atingir uma escala maior dos mercados nacionais e também internacionais. Então, o nosso maior desafio hoje é a escala. E para essa escala, vocês estão em busca de alguma rodada de investimentos? Sim, a gente abriu agora para uma rodada de Série A, né? Para justamente conseguir entrar em alguns mercados que nos interessam, que são estratégicos para a empresa, e também parte de internacionalização. E para quem gostaria de empreender, que dica que você dá? Porque você já está com uma startup, já passou por várias rodadas de investimento, que dica que você dá para quem está começando e quer empreender? Essa é uma pergunta bem difícil, mas a principal dica é que tenha resiliência. Porque as coisas não vão sair conforme você planejou. Porque no papel você pode desenhar, ele vai aceitar as suas respostas, mas na hora que você colocar para rodar em prática, você vai ter muitos desafios. Então, que ele tenha resiliência para testar, para aprender, errar rápido e conseguir melhorar o negócio dele e caminhando, progredindo. O Augusto mandou uma pergunta para a gente que ele fez uma observação. A agricultura, houve uma época que foi-se a agricultura da precisão, para você melhorar a produtividade numa determinada área. Agora é uma segunda revolução que vai aumentar ainda mais essa produtividade dentro da mesma área? Sim, até eu costumo dizer que teve a área da agricultura de precisão, agora é a hora de precisão na agricultura. Que agora o produtor ele precisa saber exatamente o quanto que ele está tendo de investimento, o retorno que ele está obtendo. Fala-se até em controle da planta. O que antigamente a gente falava em controlar uma área, uma fazenda inteira, depois passou-se para um talhão, depois passou por um número de hectare, metro quadrado, e agora tem estudos que fazem cálculos de desempenho por planta. Então a gente brinca agora é a hora de ter precisão na agricultura. Obrigada, Rafael. É um prazer. Vamos conhecer mais uma startup Agitech, agora com o Alexandre da EasyAgro. Olá, eu sou Alexandre, sou sócio investidor da EasyAgro e diretor de relacionamento e expansão. Eu vou mostrar um pouquinho como funciona a nossa plataforma. A EasyAgro surgiu com o intuito de levar informação técnica para pequeno e médio produtor rural. Nós identificamos que no mercado agro, a dor é que esses pequenos e médios produtores rurais eles não tinham uma equipe bem estruturada e nem um atendimento ideal de revendas e da agroindústria para levar informação técnica para esses pequenos e médios produtores rurais. Então, 8% dos 5 milhões de produtores, 8% é atendido por venda direta da agroindústria. 45% são atendidos atendido por grandes grupos de distribuição e também pela distribuição convencional, com serviços e produtos para esses médios produtores. Os 47% de pequenos produtores, eles recebem pouca assistência, Então, com esse cenário aqui surgiu, a gente identificou a necessidade de uma solução como a EasyAgro. Então, o que a EasyAgro faz? A EasyAgro leva informação técnica para pequenos e médios produtores rurais através de um compêndio, pragas, doenças e daninhas de 15 culturas, todos os defensivos com registro no mapa, no Ministério da Agricultura, catálogos de sementes e outros produtos, notificações técnicas, dicas, notícias e alertas segmentado por cultura e por região, e agora a função orçamento, pela qual o usuário pode adicionar vários produtos ao carrinho e solicitar orçamento a uma revenda. Então, a solução também é para a agroindústria, que tem os catálogos de sementes, para os distribuidores que captam os pedidos de orçamentos e para os distribuidores que é uma solução gratuita. Então, a nossa estratégia é captar o usuário, analisar os dados, engajá-los, fazer a captação de orçamentos
e a distribuição faz a venda desses produtos. Nós temos alguns dados muito importantes, que é mapa de calor, contaminações mais clicadas por cultura e muitos outros dados que embasam esse engajamento que a gente faz junto com a agroindústria e com os distribuidores. E agora a hora do bate-bola com o Alexandre da Izeagro. Vocês já tiveram que pivotar a ideia? Sim, desde o início nós surgimos com o intuito de levar informação de maneira gratuita para o produtor rural e depois, quando a gente viu que precisava de uma maneira para monetizar, a gente precisou pensar em outras formas de atuar e aí que surgiu a função orçamento, a função catálogo digital. Então, desde o início a gente vem pivotando, às vezes uma solução, não a plataforma toda, não a solução toda, né, mas uma ou outra funcionalidade para se adequar aí ao mercado, isso é comum. Pivotando a ideia, mudando um pouco, dentre essas experiências que você está tendo, qual foi a maior dificuldade para poder aplicar a ideia da startup? A dificuldade, como vocês mesmos disseram aqui, foi o setor ele é muito forte, mas foi um dos últimos a entrar nesse mundo de startup, né, no mundo digital. Então é muito cultural, acho que tem muita barreira a ser quebrada, tem também questões legais, principalmente no que diz respeito à comercialização. Então a gente vê que o cultural é o principal. E a minha pergunta é sobre investimento. Vocês buscam alguma rodada ou já participaram de alguma rodada de investimento? Nós já participamos, eu acho que startup está sempre buscando, né? São níveis diferentes de investimentos e hoje a gente busca sim investimento, mas com uma frequência menor do que buscávamos antes, né? À medida que nós vamos conquistando o mercado e tendo novos clientes, essa necessidade vai caindo, a gente consegue focar mais nas nossas soluções, então a gente gasta menos esforços e recursos em coisas que não são o nosso objetivo. Alexandre, a pessoa tem uma ideia para uma startup, só que ninguém executa ela sozinho, ela precisa formar um time. E que dica que você dá para formar um time para dar certo a startup? Certo. Startup está muito ligada à tecnologia. E tecnologia muda do dia para a noite. Então, não adianta focar muito na experiência ou no que a pessoa sabe, no que ela se especializou, porque facilmente ela pode precisar se atualizar. Então, focar mesmo em competência. Startup, a grana é curta, então tem que ter, com poucas pessoas tem que fazer muito. Então, tem que focar mesmo na pessoa que é proativa e que está motivada com o seu propósito, com o propósito da startup. E a pergunta do telespectador agora, hoje o apresentador vai fazer de novo, porque a minha pergunta para você é: qual o próximo passo da agricultura? Quem não utilizar esse tipo de tecnologia está fora da agricultura comercialmente falando? Sim, a gente brinca que quando se fala de comercialização, tudo que se vende um dia vai ser vendido pela internet, né? E como é o acesso mais fácil à informação e também as soluções, a praticidade que a ferramenta traz, eu acho que é fundamental, sim, para a tomada de decisões rápidas e precisas, né, assertivas, é necessário estar mergulhado aí nesse mundo digital. Maravilha. Obrigada, Alexandre. Eu que agradeço. Parabéns. Vamos conhecer mais uma startup agora com o Marcos, da Smart Agri. Oi, pessoal. Eu sou o Marcos, eu sou um dos sócios fundadores da Smart Agri. A Smart Agri é uma empresa formada por pesquisadores. Nós temos um vínculo muito grande com a Universidade de São Paulo, com a Exalc, lá em Piracicaba. E nós desenvolvemos tecnologias baseadas nessa nova agricultura 4.0, agricultura digital. Uma agricultura onde o agricultor não vai mais tomar decisões sozinhas, ele vai tomar decisões mais assertivas, de melhor qualidade, com menos risco, baseadas em dados. E hoje o agricultor tem acesso a todas essas informações, mas o que nós queremos não é nem que só que o agricultor tenha acesso às informações, mas que as máquinas, a inteligência, a tecnologia consiga recomendar para ele qual a melhor alternativa para fazer todos esses seus processos. Isso baseado numa coisa que a gente chama de inteligência artificial, análise de dados
automaticamente. Então nós temos que ensinar a tecnologia ao que é planta daninha, o que é uma cultura boa, o que é uma cultura ruim, o que é doença, o que não é doença, e baseado nessa inteligência artificial, nós criamos produtos que vão efetivamente recomendar coisas e sistemas que vão efetivamente fazer coisas para os agricultores. Um desses produtos é um sistema de classificação de mudas, onde o sistema consegue saber qual muda é boa, qual muda não é boa e classificar automaticamente esse tipo de muda em viveiros de eucalipto. Um sistema que monitora a colheita, se ela está sendo boa ou não, através de monitoramento de perdas também por inteligência artificial. Sistemas, por exemplo, que conseguem monitorar a presença de doenças no ar para saber onde está ocorrendo doenças, qual é o melhor risco, se eu preciso ou não aplicar determinado produto. E isso vinculado com outro tipo de informação, informações de satélite, informações de clima, informações de estações meteorológicas, de dados de sensores, eu consigo criar uma plataforma inteligente que vai realmente trazer benefícios e decisões assertivas para os agricultores. Muito obrigado. E agora é a hora do bate-bola com o Marcos da Smart Agri. Quero te perguntar qual até agora foi o momento mais importante para a sua startup. O momento mais importante para a gente foi quando nós decidimos parar de simplesmente ser uma empresa de consultoria, uma empresa de pesquisa e criar produtos nossos. Então foi realmente no momento de decidir ser uma startup. Uma coisa é trabalhar com tecnologia, uma coisa é dar consultoria na área de tecnologia, ajudar outras pessoas, outras fazendas. Outra coisa é criar produtos nossos e aí sim partir para uma outro lugar, virar realmente uma startup. Esse foi um momento decisivo para a empresa. Um dos desafios do founder, assim, de uma startup é ter constantemente conhecimento, né? Toda hora ele tem que aprender alguma coisa. E o que saiu da sua área de formação que você teve que aprender? Olha, uma vantagem nossa é o fato de a maioria dos sócios já terem algum tipo de experiência na área agrícola e não simplesmente saindo da universidade, né? Mas o problema da startup é que você tem que ser tudo. Você tem que ser o gerente, você tem que ser o administrador, relacionamento, você tem que fazer tudo. Principalmente a parte tributária, a parte contábil. E eu acho que isso é o que mais falta para a gente. A gente que veio da área técnica, a gente não consegue muito ter essa outra parte da administração, a parte contábil, mas temos que ir fazendo, porque se é aquela coisa, é o olho do dono que cresce o gado. Se você não tomar conta de tudo, a coisa não anda, né? E aí, perguntando sobre investimentos, vocês já participaram de rodadas, receberam aportes ou não? Nós temos 3 projetos hoje com a FAPESP, um já acontecendo e outros 2 que já foram aprovados. Então a FAPESP, por ser uma empresa de projetos de inovação, nós conseguimos aporte de capital da FAPESP, que é a Fundação de Pesquisa de São Paulo, né? E a maioria de outros recursos que nós colocamos na empresa provém de pesquisas particulares que nós fazemos com os clientes, consultorias, e aí todo esse dinheiro que a empresa gera por pesquisa, por consultoria, por treinamentos, a gente acaba colocando dentro e melhorando o time de desenvolvimento. Mas não temos nenhum aporte societário, a nível societário. Alguns projetos via FAPESP mesmo, e a FAPESP dá um ótimo recurso para a gente conseguir desenvolver coisas que demorariam um pouco mais para desenvolver se a gente fosse colocar o nosso dinheiro ali para desenvolver. Uma startup rumo ao sucesso é uma startup validada. E uma startup validada é aquela que tem cliente. E como conseguir os primeiros clientes? Eu acho que você nem deve começar a trabalhar se você não tiver cliente, na minha opinião. Eu acho que a primeira coisa a fazer é ter o cliente. Nem que você simplesmente tenha o conceito, apresente o conceito, faça isso da maneira mais braçal possível, assim dizer, ou consiga colocar alguns conceitos que você quer desenvolver já aplicando para tentar validar alguma coisa, né? Porque se você perder tempo desenvolvendo uma coisa, para você chegar lá no final e você ver que não tem cliente para isso, eu acho melhor nem começar. Então, primeiro tem o cliente para depois desenvolver. Então, o legal de trabalhar um pouco com pesquisa, consultoria e estar dentro das fazendas, estar dentro do mercado, é que você consegue saber exatamente o que é vendável e o que não é vendável e saber exatamente o que trabalhar. O Renan mandou uma pergunta. Uma startup na área Agtech, ela tem que necessariamente fazer uma parceria com uma universidade para facilitar um pouco o trabalho? Olha, para a gente é muito útil essa parceria, mas não necessariamente. Para mim, o mais importante é o cliente. A universidade é importante por toda a ciência. Uma startup tem que ter ciência, a universidade é que gera ciência.
mas não necessariamente. Eu acho que existem institutos de pesquisa, existem produtores muito bem tecnificados que podem criar soluções. O agro no Brasil gera conhecimento em todos os lugares, e não só na universidade. Mas óbvio que a universidade é um centralizador disso. Obrigada, Marcos. Vamos conhecer mais uma startup agora com o Matheus, a Smart Sensing. Olá a todos, meu nome é Matheus, eu sou um dos sócios fundadores da Smart Sensing. A Smart Sensing é uma empresa que trabalha com serviços de pulverização localizada. No que consiste isso? Boa parte da produção nacional hoje de soja, milho e algodão, ela necessita se combater as plantas daninhas antes da implantação dessa cultura. E esse combate das plantas daninhas, que ocorrem naturalmente na lavoura, ele é realizado com uma aplicação de herbicida na área toda. Isso é realizado de maneira convencional, é algo muito conhecido e que todos os produtores fazem. Mesmo que não haja planta daninha, só haja solo exposto, essa aplicação ela é realizada na área total. E o que a gente traz de inovação? É um equipamento, são sensores que realizam a identificação das plantas daninhas e pulverizam somente sobre essas plantas. Então eu tenho uma redução do uso de herbicidas e ao mesmo tempo eu tenho um benefício ambiental por essa redução do uso de herbicidas. Como é que funciona basicamente esse sistema? Ele tem um sensor que pode ser instalado em qualquer tipo de pulverizador, ele identifica a presença da planta daninha e pulveriza somente sobre ela. Esse sensor é capaz de sensoriar uma área de 1 metro e controlar individualmente 5 bicos de pulverização. As instalações que a gente realizou até hoje no Brasil, elas foram em praticamente todas as marcas comerciais de pulverizadores, então é uma tecnologia que se adapta a todos os pulverizadores e nós temos clientes em todas as regiões do Brasil. Bom, hoje a tecnologia nos trouxe aí em torno de 400 mil hectares já aplicados com o uso dessa tecnologia. São 72% de economia média no uso de herbicidas, o que representa mais de 20 milhões de reais de economia para esses clientes e uma redução aí de pelo menos 30 milhões de litros de calda de herbicida. E agora o Matheus da Smart Sense no Bate Bola vai contar pra gente se para fundar a sua startup você precisou da ajuda de mentores. Com certeza, a gente já tem um background da universidade e acho que os nossos maiores mentores foram os professores. A ideia da sua startup nasceu de uma necessidade que você observou ou uma necessidade de alguém próximo ou sua? Como é que foi? Eu tenho contato, meus pais são produtores, tios são produtores, então a gente já visualizava essa necessidade no campo. E naturalmente com esse contato com a universidade, a gente percebeu que era possível esse tipo de desenvolvimento e aí partiu para frente. E hoje vocês buscam algum tipo de investimento ou já participaram de alguma rodada? Não, hoje a gente não busca investidores. O nosso contato final é o cliente ou são as próprias revendas que a gente tem estabelecido. Fala uma dica para quem quer iniciar uma startup, mas está com problema de dinheiro ou tem pouco dinheiro. Como é que faz nessa situação? Que eu acho que é da maioria. Com certeza. No início não é fácil para ninguém, então persistam. Mas eu vou resgatar um pouco do que o Marcos falou anteriormente. Eu acho super interessante ter um cliente. Um cliente pode ser o próprio produtor rural, pode ser uma revenda, alguém que vai levar essa ideia para frente, mas você precisa necessariamente saber qual é a dor desse cliente e trazer valor para ele com essa solução. E agora eu vou te fazer uma pergunta, eu achei fantástica a ideia, produto, soltando ali, vendo o vídeo que você passou, é incrível. O que precisa para difundi-lo ainda mais, já que claramente ele traz uma economia muito grande? Hoje tem uma necessidade, na verdade, de recursos para o produtor fazer esse tipo de investimento. O produtor está acostumado a fazer investimentos de comprar semente, comprar os insumos e as máquinas, mas essa é uma tecnologia, é algo a mais, que ele não estava esperando esse custo. Então, exige um pouco de iniciativa do governo e dos bancos para ter linhas de financiamento específicas para esse tipo de produto. Maravilha, obrigada pela presença. E agora vamos para mais uma startup com o José Paulo, da Alfa Agrotech. Olá, meu nome é José Paulo, sou engenheiro agrônomo e diretor da Alfa Agrotech, uma empresa de agritech com foco na utilização de fungos para o controle biológico de pragas. Atualmente, nós sabemos que várias pragas agrícolas estão cada vez mais resistentes aos defensivos químicos. E com isso, o produtor se vê na obrigação de aumentar a quantidade de defensivos. Um trabalho realizado pela Anvisa em alguns alimentos verificou que a quantidade de defensivos encontrado estava acima do teor adequado pela legislação. E isso acaba sendo muito danoso para quem está consumindo. A Alfa Agrotech vem com o objetivo de produzir micro-organismos que possam substituir esses defensivos químicos na lavoura.
Esses micro-organismos, os quais são benéficos, eles vão atuar sobre organismos maléficos sem que hajam riscos ao ambiente. E nossos produtos podem ser utilizados em qualquer fase de desenvolvimento da planta, desde o tratamento de semente até quase próximo ao final do ciclo. Tá? E esses produtos biológicos, eles não geram danos ao ambiente, quem aplica não corre o risco de ser contaminado, né? Não polui solos, rios e ar e acaba sendo muito mais sustentável. Tá? Nossos produtos já foram validados, fizemos testes em alguns produtores, onde já conseguimos reduzir de 5% a 20% do custo de produção, e isso substituindo os produtos químicos pelos produtos biológicos. Né? Alguns resultados nós podemos ver aqui na qualidade, que fica equiparado ao manejo convencional. Atualmente, o consumo de defensivos químicos vem aumentando muito ao longo do tempo. De 2017 para 2018, segundo a ABCBio, a quantidade de defensivos químicos, de defensivos biológicos, subiu em torno de 70%. Só que isso, perto da quantidade de defensivos utilizados no Brasil, é em torno de 2%. Portanto, o mercado de defensivos biológicos pode crescer e há várias empresas que podem entrar nesse ramo. E se tratando de mundo, para o ano de 2020, a tendência é que a quantidade de venda seja de cerca de 5 bilhões de dólares. Para que todo esse nosso trabalho aconteça, nós temos apoio da Unesp de Jaboticabal, onde tem a InovaJab, e também somos incubados na incubadora empresarial de Jaboticabal. Isso foi um pouquinho da nossa empresa. Muito obrigado. Bate bola com José Paulo da Alfa Agrotech. E a pergunta para você agora, você já respondeu ali no seu pitch, mas Sim. Reforça para a gente aonde vocês foram incubados e acelerados. Atualmente, eu sou incubado na incubadora empresarial de Jaboticabal, que fica de responsabilidade pela Prefeitura Municipal de Jaboticabal. E também sou associado à InovaJab, que é uma incubadora que fica dentro do campus da Unesp de Jaboticabal. Você acha que o fato de estar incubado, de ter um respaldo, diminui um pouco os desafios, dá um suporte maior? Sim, com certeza, porque dentro da incubadora da Prefeitura, nós temos a possibilidade de ter uma redução de custos, porque o local é nos dado ali por um tempo, por um período, né? E também pela associação à incubadora da Unesp, ele pode nos proporcionar vários ambientes que seriam difíceis sendo uma empresa andando sozinha, né? Então ajuda demais. E vocês já estão em busca de investimento? Atualmente não, né? Porque a Alfa Agrotech é uma startup, né? Fundada por mim, mas eu tenho outros trabalhos que acabam dando suporte à empresa. Então, meu trabalho de assistência acaba trazendo um pouco de recurso para a empresa. Você já iniciou uma startup, você passou pela etapa de MVP, de validação, que é criação como se fosse um protótipo, né? Para fazer uns testes até engrenar no resultado final da startup. Que dica que você dá para as pessoas que querem iniciar uma startup e estão nessa fase de construção? Olha, para iniciar uma startup, eu vejo que deve-se observar qual é o problema, né, de um ambiente, que várias pessoas estão com esse problema, e ver se você encontra uma solução para esse problema. E aí, a partir desse momento, você criando essa ideia e tentando trazer essa solução, né, e se solucionar, eu acho que seria uma boa ideia para iniciar um desenvolvimento de uma empresa. E nesse segmento seu de micro-organismos vivos, as pesquisas, elas trazem um desafio maior, demoram mais, você mexe com um tipo de coisa que te traz algum desafio acima, além de quem está numa startup que não necessita de uma pesquisa de desenvolvimento de produto tão profundo? Sim, eu acho que o principal desafio hoje para quem trabalha com micro-organismos é a legislação brasileira, né? Porque até um tempo atrás era equiparada ao defensivo químico, né? Sendo que o defensivo biológico é totalmente diferente ao químico, né? Então, para startups, o maior problema é o registro, né? Que é muito demorado e acaba sendo um pouco caro.
né? E também as pesquisas acabam sendo mais fáceis, porque os micro-organismos já Deus deu para nós, né? Está na natureza. Então, você consegue capturar eles, e que eles já têm alguma especificidade no campo, e já consegue trazer e utilizar ele e assim ter os resultados. Então, fica um pouco mais fácil. Parabéns. Obrigada, José Paulo. No episódio de hoje, vocês viram um pouquinho mais das startups Agitec no setor da agricultura. E para não perder nenhum episódio, você pode acompanhar no canal do YouTube do Grupo Tati. E até o próximo episódio.